Abra sua Bíblia, por favor, amado irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Hoje eu queria meditar com você na vida desse homem extraordinário, que foi o primeiro mártir da igreja, Estevão, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Esse homem que tem tanto a nos ensinar. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema a semelhança de Cristo na vida e na morte. A semelhança de Cristo na vida e na morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E o meu primeiro ponto está aí. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Nós vamos adentrar o capítulo, finalizar o capítulo 6 e passar já para o 7, que é uma história só, tá bom? É uma história só, contando aí esse momento da vida de Estevão, uma vida inteira para Cristo, ok? Olha o texto sagrado, versículo 8 de Atos, capítulo 6, versículo 8, diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Essa é a descrição. O versículo anterior, os versículos anteriores, aí você vai ver, olha no versículo 5 do capítulo 6, versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, foi o primeiro a ser escolhido, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmão, é uma vida inteira entregue ao Senhor. Nós não sabemos quantos anos Estevão tinha quando Deus o salvou, mas a partir do momento que Deus salvou a vida de Estevão, a marca da vida dele é a da fé, a da fidelidade, é da aliança, é do compromisso. Isso é fé, fé é fidelidade, é compromisso, né? E esse homem cheio de fé, diz o texto, e cheio do Espírito Santo. E então, no versículo 8, completa a imagem de Estevão, um homem cheio da graça. A graça é o amor, graça é o favor, graça é o fruto do Espírito. Esse amor que se desabrocha na alegria, né? Que se desabrocha na bondade, na paz, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio, enfim. Estevão é um homem comprometido com Deus, cheio de fé, comprometido com a igreja, cheio do Espírito, mas é um homem cheio do amor de Deus. Aqui está um homem de plenitude. Veja, a ideia de estar cheio é uma ideia que abrange a vida de Estevão. É um homem que está repleto de Deus, repleto do Espírito e também repleto, cheio do poder de Deus. É um homem de plenitude, ok? Quando você olha a vida de Estevão, o que você vê é o transbordar do poder, do amor, da presença, da glória, da fé de Deus na vida desse homem. Que homem extraordinário, irmãos, é Estevão. Estevão é realmente um exemplo de como viver para Deus, um homem que se entregou definitivamente para Deus, ok? Ele está cheio porque ele se entregou inteiramente para Deus. A vida de plenitude de Estevão expressa uma vida que foi totalmente, inteiramente vivida para Deus, para Cristo, para a glória de Deus. É um homem que amava a Deus, um homem que tinha o seu coração transbordando de amor por Deus. Por isso ele é cheio do Espírito, por isso que ele está cheio da graça, por isso que ele está cheio da fé, por isso que ele está cheio do poder de Deus. Mas essa ideia de estar cheio do Espírito Santo aparece 4 vezes nesse capítulo 6 e nesse capítulo 7. No versículo 5, no capítulo 6, versículos 5, 8 e 10, mostra aí que ele está cheio do Espírito Santo, ou alguma expressão
que indica essa plenitude do Espírito Santo na vida dele, mas também a vida dele termina com essa ideia de estar cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, no versículo 55, ele está a ponto de morrer, de ser martirizado. O texto mostra que ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio da graça de Deus. É um homem que está servindo a Cristo, servindo às mesas. Esse é o sentido da vida cristã. Meus irmãos, se o Filho do Homem, se o nosso Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o que Estevão está fazendo? Servindo às mesas. Ele está distribuindo alimentos, ele está visitando os necessitados, os doentes. Agora o encontramos pregando o Evangelho. Agora o encontramos anunciando a Cristo, levando a Cristo às pessoas que não conhecem. Deus o está usando para realizar milagres, sinais, curas, prodígios e maravilhas. É um homem, meu irmão, que está servindo ao Senhor. É um homem que está pregando o Evangelho. É um homem que está servindo às mesas. Essa é a vida cristã. Essa é a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. É alguém que está servindo. É alguém que está servindo. Infelizmente, na nossa época, dos nossos dias, nessa ideia religiosa que nós temos, evangélica, dos nossos dias, meus irmãos, a plenitude do Espírito Santo é simplesmente um evento emocionalista, onde as pessoas, elas querem uma energia passando no seu corpo, ou querem simplesmente um momento interessante, extremamente emotivo durante o louvor, ou que alguém unja com óleo ou impõe as mãos e aquela pessoa receba alguma coisa eletrizante que passe sobre ela, e daí? E daí nada mais acontece. Nada mais acontece. É simplesmente uma atividade emocional que acontece ali na vida dessas pessoas. Não há serviço às viúvas, não há serviço aos pobres, aos necessitados. Não há alguém cheio do poder de Deus, pregando o Evangelho, saindo nas ruas, anunciando Cristo. Mas é simplesmente um momento, um evento emocional que acontece na igreja, num culto e acabou. Nada mais do que isso. Irmãos, se nós vemos alguém aqui que está cheio do Espírito Santo, nós vemos alguém aqui cheio de amor por Cristo, porque ele entregou sua vida por Cristo Jesus sendo martirizado. E vemos esse homem cheio de serviço. Está cheio do Espírito, está cheio de amor por Cristo, está cheio do Espírito, está cheio de boas obras, de serviço pelo nosso Senhor, pela sua obra e pelo seu reino. Mas também era um homem cheio de fé, diz o texto sagrado, e essa fé se expressa de maneira maravilhosa em milagres, no poder do nome de Cristo Jesus. A vida de Estevão é cheia de Cristo, de amor por Cristo, de serviço por Cristo, da plenitude do Espírito de Cristo, de milagres em nome de Cristo, pela fé em Cristo. Dos seus lábios saem pregações, e são pregações que falam de Cristo. Seu semblante era como o de um anjo. O homem está cheio do Espírito, seu rosto parece como de um anjo, vai dizer o nosso texto no final do capítulo 6. Ele viu a Cristo em pé, no trono, à direita do Pai. Ele vê a Cristo, ele ora a Cristo, ele clama a Cristo, ele se entrega, ele entrega o seu espírito a Cristo. Enfim, tudo na vida de Estevão é Cristo, Cristo, Cristo. E assim deve ser a nossa vida, irmão. Cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Cristo, da pessoa de Cristo. Isso é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Não é um evento, não é simplesmente um momento que as pessoas desfrutam na igreja. É o todo dia, é o dia a dia da vida cristã. É alguém que está vivendo para Cristo, é alguém que está servindo a Cristo, é alguém que está servindo a igreja de Cristo, é
é alguém que está vivendo para a glória de Cristo. Meus irmãos, que homem admirável. Como é que a gente identifica alguém que está cheio do Espírito? É que a sua vida transborda, também está cheia de amor por Cristo, é alguém que está cheio de serviço no reino de Cristo, é alguém que prega plenamente a Cristo Jesus, um homem cheio de fé. Como precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Aqui o que temos é um único homem. Claro que você tem uma igreja onde você tem centenas e milhares de pessoas cheias do Espírito Santo, mas aqui você tem um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, como precisamos ser cheios do Espírito Santo, como precisamos dessa plenitude maravilhosa do Espírito de Deus em nossa vida. Se essa lição da vida de Estevão ficar para nós, será maravilhosa, porque essa é a vida que Deus quer que vivamos, essa é a vida que Deus quer que desfrutemos, é uma vida cheia do Espírito Santo, nada menos do que isso. É isso que Deus deseja, é isso que o Espírito Santo de Deus deseja. Esse é o cristão que vai impactar as pessoas que estão perto dele. Essa é a igreja que vai mudar as circunstâncias que estão ao seu redor. Uma igreja cheia de crentes, cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. É isso que transforma, é isso que muda. Meus irmãos, eu quero te afirmar que não há nada da parte de Deus que te impeça de ser cheio do Espírito Santo. Não há nada da parte de Deus que te impeça de ser cheio do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo, em Deus nós temos sempre o sim e o amém. Deus não derrama o seu Espírito sobre medida, ao contrário, Ele diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não há limites da parte de Deus. Deus não está limitado, Deus não está limitando o seu Espírito. Se nós não estamos cheios, o limite está em nós. Não está em Deus, não está na sua palavra, não está no próprio Espírito Santo, não está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O limite está em você, meu irmão. Você pode ser cheio do Espírito Santo tanto quanto você deseja. A ordem bíblica é enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem, é o imperativo das Escrituras em Efésios capítulo 5. Deus nos ordena, essa é a vontade de Deus, que sejamos cheios do Espírito. Nós precisamos tomar isso para nós, como uma verdade absoluta, como a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Meu Deus, olhando para mim, estou cheio do Espírito. Não estou então, Senhor, eu não estou de acordo com aquilo que Tu desejas. Eu quero, Senhor, essa plenitude. Eu vou buscar essa plenitude em oração, na leitura da palavra, santificando a minha vida, vivendo uma vida piedosa, servindo, buscando o Senhor, usando os dons, os talentos que o Senhor me deu. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor com todo o meu coração. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. É isso o que o Senhor deseja para a minha vida. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é o que Deus deseja para nós. Como a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Como a vontade de Deus para as nossas vidas é a vontade de estarmos cheios do Espírito Santo. Deus te ordena, seja cheio. Deus derrama o seu Espírito. Deus nos dá o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Deus nos deu tudo, irmãos. Deus nos deu tudo. O que precisamos, e com certeza o primeiro passo, é o reconhecimento de não estarmos cheios. O segundo passo, com certeza, é dizer: Senhor, me perdoa, porque se eu não estou cheio do Teu Espírito, eu estou cheio de outra coisa. Eu estou cheio de mim mesmo, da minha vontade, ou do mundanismo, ou seja lá do que for, de alguma coisa eu estou enchendo a minha vida. Vazio eu não estou. Alguma coisa está preenchendo a minha existência, a minha vida, e não é aquilo que o Senhor deseja. Senhor, tira do meu coração. Senhor, tira, arranca isso de mim. Me faz cheio do Teu Espírito. Me faz cheio do Teu Espírito. Meus irmãos,
como precisamos da plenitude do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que esse texto nos ensina uma lição muito importante, que nós morremos da mesma maneira que nós vivemos. Nós morremos da mesma maneira que nós vivemos. Nós vemos esse homem, ele vai morrer em paz. Ele vai morrer cheio do Espírito. Ele vai morrer cheio de fé. Ele vai morrer olhando Cristo em glória. Ele vai atravessar a eternidade, meus irmãos, com o seu coração saltando de paz e alegria em Deus. É assim que o fim da vida de Estevão é. Mas a vida dele foi assim. Não é simplesmente morrer em paz, é viver para a glória de Deus. Estevão viveu para a glória de Deus. Estevão viveu cheio do Espírito Santo. E ele morreu cheio do Espírito Santo. É assim que nós devemos viver. Estevão nos ensina a viver para Deus. Estevão nos ensina a morrer para Deus. Estevão nos ensina a viver para Cristo, cheio do Espírito Santo, servindo a Deus, servindo a igreja, pregando o Evangelho, orando por milagres. E ele nos ensina até o fim a ter uma fé firme e sólida, que não desiste e não diminui, não retrocede em nada, mas aponta para Cristo Jesus e entrega a sua vida inteiramente para a glória de Deus. Estevão, irmão, era um homem cheio de amor. Cheio de amor. Ele amava Cristo, mas ele amava a igreja. Ele estava servindo as viúvas, ele estava servindo as mesas, ele estava cuidando da igreja. Se estava alguém com alguma necessidade, estava lá Estevão servindo, ajudando, apoiando, orando. Estevão era o ponto da unidade da igreja. Estevão e aqueles outros irmãos que foram escolhidos para servirem as mesas, eles foram escolhidos para unir a igreja que estava sendo dividida por aquela má distribuição dos alimentos. As viúvas gregas estavam deixando de receber alimento e só as viúvas hebreias estavam recebendo alimento. Esses homens são o ponto de unidade da igreja, eles são a cola que vai unindo essa igreja que está dividindo, que está fragmentada nesse momento. Eles são esse ponto de costura, de união, esse cimento que une tudo. Estevão é um homem cheio de amor por Deus, mas é um homem cheio de amor pela igreja. Eu nunca vi alguém que verdadeiramente ama Deus e que não ama a igreja. Não conheço essa pessoa. O verdadeiro cristão que ama a Deus, ele ama a igreja. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, diz as Escrituras Sagradas. Em 1 João, isso é impossível, irmãos. Impossível. Isso é contrário a Deus. Porque se alguém ama a Deus, esse amor que Deus derrama sobre ele é para amar a igreja. Como é que essa pessoa diz que ama a Deus e não ama a igreja? Isso é mentiroso. Isso é falso. Isso é totalmente falso. Estevão, irmão, é o ponto da unidade. É o homem que está unindo a igreja, cuidando da igreja, zelando pela unidade da igreja, dando fim a toda divisão, toda fofoca, toda intriga, todo racismo, toda separação, acabando com tudo isso. Um homem cheio do Espírito Santo. Como é que alguém que diz que está cheio do Espírito Santo, que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, está dividindo, fofocando, causando intriga? Está cheio do pecado de si mesmo. Isso é um filho das trevas, isso não é filho da luz. Meus irmãos, a diferença da vida de Estevão, de um homem cheio do Espírito, isso aqui está cheio do Espírito de Deus, irmão. Que coisa maravilhosa, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão. Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E as frutas mais maduras são aquelas que os passarinhos mais bicam. E são aquelas que qualquer um vai jogar pedra para derrubar ela da árvore, com certeza. E não é diferente. Aquele que está cheio do Espírito Santo vai sofrer, vai passar lutas,
vai passar tribulações, com certeza, irmão, com certeza. Olha aí o versículo 9 do capítulo 6. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Esses homens aqui eram gregos, judeus de origem grega, e que vinham de outras partes do mundo. Eles eram libertos, eram escravos que tinham sido levados para Roma 63 anos antes, por Ptolomeu, 63 anos antes do nascimento de Jesus, e depois eles foram libertos em Roma. Então, eles montaram uma sinagoga lá chamada Sinagoga dos Libertos, ok? E esses homens, vários deles moravam em Jerusalém, mas abriram também lá uma sinagoga dos libertos também lá, e daí essa ideia aqui da sinagoga dos libertos, dos de Cirene, que também aí agora no norte da África e Alexandria, e você também tem da Ásia Menor e da Cilícia e da Ásia, ok? Então você tem judeus gregos, aí você vê também a origem do próprio Estevão, que é um judeu grego. E esses judeus gregos entram em embate contra Estevão, mas não conseguem superar, resistir à sabedoria, o conhecimento bíblico de Estevão. E o Espírito de Deus que está sobre ele, ok? Que está nele. Então veja, aqui é um conhecimento, uma sabedoria, um conhecimento espiritual. Ele não está discutindo aqui essa questão de filosofia ou de psicologia, alguma coisa assim, não. A sabedoria aqui é o conhecimento bíblico. E eles estão jogando argumentos bíblicos contra Estevão, baseados no Antigo Testamento. Estevão está dizendo, não, a Escritura Sagrada no Antigo Testamento diz isso, isso e isso. É assim, assim, assim que as Escrituras dizem. A profecia do profeta, assim, 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 diz assim. Então, meus irmãos, é um conhecimento, uma sabedoria, um conhecimento bíblico extraordinário. E Estevão, ele vai demonstrar isso no capítulo 7. E aqui está outra característica de alguém cheio do Espírito. É alguém cheio do conhecimento da palavra de Deus. Cheio do conhecimento da palavra de Deus. Alguém cheio do Espírito de Deus é alguém cheio da Bíblia. Cheio da Bíblia. Cheio dessa sabedoria que vem das Escrituras Sagradas. Sim. Mas Estevão encontrou tempo para servir a mesa e pregar a palavra. Sim, aqui os apóstolos eles estão dedicados à doutrina, à pregação, ao ensino. E de fato isso toma muito tempo. E Estevão, ele é justamente aquele que alivia essa carga, e todos aqueles outros homens que estão assistindo às mesas. Estevão está sob a pregação dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. O que Estevão entende, a capacitação que está sobre Estevão, ela nasce, ela vem dos apóstolos, ok? Toda a igreja está aprendendo dos apóstolos. E aqui você tem um excelente aluno. Ok? É alguém que está aprendendo, é alguém que está assistindo aos cultos, alguém que está diariamente no templo, é alguém que está se alimentando das Escrituras Sagradas, é alguém que tem um conhecimento de Deus que nasce das Escrituras, e essas Escrituras, esse ensinamento vem dessa doutrina dos apóstolos. Então, meus irmãos, aqui você tem um aluno extraordinário, dedicado, alguém cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, é alguém que está, de fato, consumindo, alimentando-se profundamente da palavra de Deus, o conhecimento, o entendimento que ele tem do Antigo Testamento, que ele vai
demonstrar no capítulo 7 é extraordinário, e ele faz realmente uma linha do tempo aqui no Antigo Testamento até chegar aos profetas que apontam todos para Cristo Jesus. É um homem que tem um conhecimento bíblico assim fantástico, meus irmãos, extraordinário. Está aprendendo muito bem dos apóstolos, ok? Essas interações que ele vai fazendo, as citações que ele vai fazendo do Antigo Testamento, dos profetas, os cumprimentos das profecias, tudo isso ele tinha aprendido e estava aprendendo até esse momento dos apóstolos, e ele não perdeu a oportunidade, porque realmente, irmãos, aqui tem algo muito importante. Todo cristão pode e deve fazer um trabalho de assistir as pessoas, distribuir alimentos, visitar as pessoas, mas o trabalho, a tarefa, a missão, o chamado de todo cristão é pregar o Evangelho a toda criatura. Você pode distribuir alimento, você pode ajudar os necessitados, e obviamente você deve fazer isso pregando o Evangelho, mas você não pode se limitar apenas a isso. Você deve pregar o Evangelho aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, anunciando Cristo, criando oportunidades, aproveitando as oportunidades que se encontram. Pregue o Evangelho, e foi o que Estevão fez. E a resistência veio, e olha aí o versículo 11. Então, subornaram alguns homens que disseram, aí mentiras, né? Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, e os líderes religiosos e os mestres da lei vieram e prenderam Estevão, levando-o ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar mal contra este santo lugar e contra a lei. Santo lugar que é o templo, ok? Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Assim, essas acusações eram gravíssimas para os judeus. Havia aqui a pena de morte realmente para quem fizesse esse tipo de acusação. Obviamente, os profetas já haviam dito isso, ok? Jeremias havia dito: olha, esse templo será destruído, Jerusalém será queimado, o templo será queimado. Ezequiel a mesma coisa, ok? Então, você vê os profetas, né, anunciando esse tipo de situação, e todos eles pagaram com a própria vida, porque pregaram a palavra de Deus, porque profetizaram a palavra de Deus, que realmente se cumpriu. E, obviamente, diante dessas falsas acusações, trouxeram ele, e agora ele vai dar a sua defesa, que é o capítulo 7. O capítulo 7 todinho é a defesa de Estevão, ok? Defesa essa que se divide em 3 partes, ok? A defesa dele se divide em 3 partes. Olha o versículo 15: olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O homem está cheio da glória de Deus. E, meus irmãos, aqui você vê que quando o cristão está numa situação difícil, o cristão se encontra numa posição extremamente complicada, falsas acusações, diante de um tribunal, a graça de Deus vem sobre ele. A graça de Deus vem sobre Estevão. Ele está cheio do Espírito Santo quando está servindo as mesas, ele está cheio do Espírito Santo quando está pregando o Evangelho, ele está cheio do Espírito Santo agora quando ele vai defender a sua fé, ele está cheio do Espírito Santo quando ele vai entregar a sua vida no martírio. A plenitude do Espírito Santo está sobre a vida de Estevão, e deve estar sobre as nossas vidas, meus irmãos amados, em todos os momentos. E aí se inicia então essa defesa de Estevão. Deixa eu apenas
dividir aqui para você entender essa defesa. A defesa de Estevão, ele vai começar com Abraão e os patriarcas, falando da fé de Abraão e dos patriarcas e do agir de Deus em meio a esse início do plano da salvação que Deus dá, que é a criação da nação de Israel. Depois, na segunda parte, ele vai falar de Moisés e da aliança, da lei, e como o povo de Israel no deserto foi rebelde contra Deus e não aceitaram Moisés, rejeitaram Moisés, ok? Dos patriarcas é uma rejeição, ele faz uma ênfase, a rejeição de José, que salvou os patriarcas, ok? Levando todo mundo para o Egito, perfeito? E agora o povo de Israel é liberto do Egito pelas mãos de Moisés, e Israel rejeita Moisés, rejeita Deus, rejeita a lei, e agora ele vai mostrar a rejeição na última parte, na questão do templo com Davi e os profetas, como o povo de Israel rejeitou os profetas, eles rejeitaram os profetas e mataram os profetas. Então veja, a ideia aqui do texto, a linha de pensamento de Estevão é mostrar que aqueles que estavam ali no Sinédrio, que o seu auditório que está ouvindo a defesa dele, os acusadores ali daquelas sinagogas, os líderes religiosos, os sacerdotes, todos os que estão ali, são iguais aos irmãos de José, que venderam José, traíram José, assim como venderam Jesus e traíram Jesus. Eles são como o povo de Israel no deserto, que rejeitou a lei, que rejeitou Moisés, que rejeitou a Deus, que os tirou, os libertou da escravidão. E eles são exatamente como o povo de Israel, que desrespeitou o templo, mesmo Deus levantando o templo através de Davi e de Salomão, eles rejeitaram o templo, eles rejeitaram a lei, eles rejeitaram os profetas e foram para o cativeiro. Então, da mesma forma, agora Deus está agindo de novo, porque foi Deus que levantou José, foi Deus que levantou Moisés, foi Deus que levantou Davi e Salomão, e foi Deus que levantou os profetas, e todos esses foram rejeitados, e agora Deus levanta o seu próprio filho, e vocês mataram a Cristo Jesus. Esse é o argumento dele, é esse o ponto que ele quer levar. Então tudo que ele vai contar aqui nessa linha do tempo, começando de Abraão, indo até os profetas, tem esse foco. O foco dele é esse, é que Deus age em amor, em misericórdia, em fidelidade, na aliança, cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, de que enviaria o Messias, e o povo de Israel se rebela contra ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Israel não aceita nenhum dos enviados de Deus para a salvação. Nem José, nem Moisés, depois nem os profetas, ninguém, e muito menos a Cristo Jesus. Israel não aceita em absoluto nada disso. Quem está ouvindo essa mensagem é um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso está ouvindo essa mensagem. E a perseguição estoura exatamente com a morte de Estevão. Agora é impressionante quando você ouve, quando você lê o texto de Romanos, e eu estava dando Romanos na faculdade o mês passado, e quando você vê o argumento de Paulo, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, é exatamente o mesmo argumento. Parece que Paulo aprendeu na escola de Estevão. É impressionante como o argumento de Paulo, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, segue a mesma linha temática de rejeição, que Israel rejeitou a Deus e rejeitou a salvação o tempo inteiro, a mesma que ele ouviu do próprio Estevão. É
impressionante, né? O irmão Araújo estava lá e ouviu isso. Esses 3 pontos? Sim, a mesma coisa. Sim, por quê? Porque Estevão está ouvindo essas parábolas, esses ensinamentos dos apóstolos. Tudo que o povo, tudo que a igreja, tudo que os evangelistas, tudo que o povo de Deus, a igreja, estava pregando, ensinando e falando, eles estavam ouvindo dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos foi aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, e agora os apóstolos estão entregando a doutrina de Cristo que eles receberam de Cristo para a igreja. Então, irmão, aqui a importância de que diariamente tinha culto, como você vê em Atos 2,42. Tinha culto todos os dias. Todos os dias eles estavam aprendendo as Escrituras Sagradas. Olha o resultado disso. Todos os dias eles estavam aprendendo a palavra de Deus, cada culto, aprendendo as Escrituras Sagradas. O resultado é isso aqui. É o que o texto sagrado vai dizer no capítulo anterior. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, da doutrina de vocês. E colocará a culpa de matar Jesus em nós. Aí que o trem ficou horrível para eles. Ok? Então vamos lá para o nosso texto. Vamos ver se a gente consegue ler o texto. Eu vou simplesmente dar algumas ênfases para vocês. Ok? Na leitura do texto. Capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Então Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso. Ele começa dizendo isso aqui, o Deus glorioso, e você vai ver no final do capítulo, a glória de Deus, ele dizendo: eu vejo a glória de Deus. A sua mensagem começa com a glória de Deus e termina com a glória de Deus. É um negócio extraordinário. Esse texto aqui é fantástico, irmãos. Esse texto aqui é extraordinário. É assim que uma pregação deve começar e terminar, com a glória de Deus. É assim que você deve evangelizar, com a glória de Deus, falando do Deus glorioso, do ponto a ponto, de começo a fim, Cristo em tudo. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando a ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. Isso é Gênesis capítulo 12, versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que que depois dele, os seus descendentes possuiriam esta terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Isso é Gênesis capítulo 12, versículo 7. Versículo 6 agora. Deus lhe falou, veja Deus agindo, ok? No texto, Deus trouxe a ele, Deus chamou, Deus falou, Deus prometeu, ok? Versículo 6, Deus falou desta forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estranha, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus, e depois de tudo sairão dali e me adorarão neste lugar. Essa palavra está lá em Gênesis 15, ok? Versículo 13. Deus fala para Abraão o que iria acontecer mais de 100 anos depois, ok? Quando o povo de Israel ele já teria morrido, o seu neto, seu bisneto na realidade, no caso José, que seria rei, lá seria o vice-rei
no Egito e levaria o povo de Israel para o Egito, e lá eles seriam feitos escravos e ficariam lá 400 anos. Deus já disse isso. Veja a soberania de Deus, ok? Extraordinário, irmão, a soberania de Deus em toda a história, como Deus sabe o que vai acontecer e como Deus está com a sua mão mesmo no sofrimento. E aqui já tem algo tão bonito para a gente. Às vezes você está sofrendo, às vezes você passa uma luta, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Às vezes é uma doença, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Deus é soberano, irmão. Deus é soberano, ok? Então fique em paz, fique tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo, ok? O Senhor está cuidando de tudo. Versículo 8. Então deu a Abraão a aliança da circuncisão. Aí é Gênesis 17. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, agora ele já pula para Gênesis 37, ok? Ele já atravessou e ele está dando episódios importantes da história. Agora já é Gênesis 37. Venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele, com José, e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor, graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Aí já é Gênesis 41. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ia acabar aí a nação de Israel. Aí você pergunta lá atrás, mas por que Deus ia deixar eles serem escravos lá no Egito? Para salvar a vida deles aí, ok? Deus queria que o Egito fizesse deles escravos? Não, mas Deus já está dizendo o pecado que os egípcios iriam cometer. Mas Deus trouxe salvação, não apenas a Israel, mas também a todas as nações que estavam próximas, ok? Então veja a soberania e o cuidado de Deus, não apenas com Israel, mas com toda a nação. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pode conhecer a família de José. Aí já é Gênesis 45. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta para Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor em Siquém por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia sobre José subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Isso aí já é o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então aqui ele finaliza a parte dos patriarcas. Agora ele entra na segunda parte da sua defesa. No caso, Moisés e a lei. Naquele mesmo tempo, nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em
toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Isso aí é Gênesis capítulo 2, versículo 2 em diante. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver que um deles era maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que se ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Aí é Êxodo, capítulo 2 ainda, versículo 11 em diante. Veja, a intenção aqui de Estevão é mostrar que também Moisés foi rejeitado como libertador, ok? E obviamente ele foi rejeitado o tempo inteiro, durante 40 anos, lá no deserto, ok? Então, para qualquer lado que correr, Moisés é rejeitado. Versículo 30. Passado 40 anos, um anjo apareceu. Aí veja Deus agindo de novo. Deus sempre em ação. Veja que a atitude é sempre de Deus. Deus é sempre o que dá o primeiro passo, não somos nós. É Deus sempre que age primeiro. Deus sempre está tomando um passo na nossa frente. Muitos na realidade. Mas a primeira ação é sempre de Deus. Passado 40 anos, um anjo apareceu a Moisés, em meio às labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão que o meu povo sofre no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Deus sempre agindo em favor do seu povo para livrá-lo, para salvá-lo. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E aí você vai ver todo o livro de Êxodo, todo o resto da Torá, ok? Principalmente Êxodo, Levítico, Números, principalmente o livro de Números, que conta essa peregrinação no deserto. Este é aquele que se disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos antepassados, foi ele que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20, que são os 10 mandamentos, e obviamente, depois toda a lei, todo o restante da lei, os outros 613 mandamentos. Os nossos antepassados, porém, olha a ênfase aí, apontando para o auditório do próprio Estevão. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer
a obedecer a Moisés. Ao contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós nós deuses que nos conduzam, porque este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e lhe fizeram celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Isso está lá em Gênesis capítulo 22. Deus, porém, afastou-se deles e os entregou à adoração dos seus astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Rinfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para a Babilônia, para além da Babilônia. Essa é uma citação de Amós, capítulo 5, versículo 25 ao 27. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Êxodo 25. Veja, a ênfase dele mostrando não apenas o período do deserto, mas também já o exílio lá com Amós, capítulo 5. E agora ele finaliza o seu discurso dizendo: tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. É o livro de Juízes, ou de Josué e também Juízes. Este tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu para que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. E aí, 2 Samuel 7, um texto paralelo, 1 Crônicas 17. Foi Salomão, porém, que lhe construiu a casa. 2 Crônicas, capítulo 3. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? É uma citação de Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2. Veja, se Deus coloca em todo o universo, os céus são onde Deus repousa o seu pé, que casa pode caber Deus? Deus criou todo o universo. Então aqui a soberania, de Deus, e o próprio Salomão entende essa soberania e diz: essa casa não pode comportar a Deus, ok? O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, o soberano. Ele é o criador e o sustentador de todo o universo, ok? E aí ele finaliza a mensagem dele chamando ao arrependimento, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Veja a ligação que ele faz, está vendo? Sempre resistem ao Espírito Santo. E essa é uma citação de Isaías 63, versículo 10. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O que Estevão está mostrando é que essa rebelião, essa apostasia, vem de geração a geração. E aqui, irmãos, tem uma aplicação muito importante para mim e para você. Você está ouvindo mensagens há quantos anos em sua vida? Há quantos anos você está debaixo de pregação?
Há quantos anos, quantas décadas você não está ouvindo mensagens bíblicas? Você está resistindo ao Espírito Santo. Veja, esse povo não estava rejeitando a José. Eles não estavam rejeitando a Moisés. Eles não estavam rejeitando os profetas. Eles estavam rejeitando a Deus que os enviou. Deus que os havia enviado. Então, quando você resiste à mensagem, quando você resiste ao mensageiro, você está resistindo a Deus. Não é o pastor, não é a mensagem. Você está resistindo ao próprio Deus. Cuidado, irmãos. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como o texto sagrado está escrito, dizendo aqui, sempre vocês resistem, como seus antepassados, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a cada mensagem, a cada culto, a cada ministração, Ele está falando com você. A cada ministração. E você não pode resisti-lo. Você não pode desobedecê-lo. Você não pode endurecer o seu coração. Você não pode continuar na mesma postura, fazendo as mesmas coisas e vivendo da mesma maneira, sem arrependimento. Nós não podemos endurecer o coração para o Senhor. E agora, termina o texto com a morte de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Oh, meus irmãos. E rangiam os dentes contra ele. Parecem animais aqui. Estão furiosos, rangendo os dentes contra Estevão. Mas eles odeiam a Cristo. É o Espírito Santo que eles odeiam. É o Espírito Santo que eles estão resistindo. É a Deus que eles odeiam. Eles gostam daquela religiosidade, do templo, daquele culto, de toda aquela religiosidade, ganhar dinheiro com tudo aquilo, mas os seus corações estão totalmente voltados contra Deus. Como a religiosidade é terrível, meus irmãos. Como a religiosidade é terrível. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, aquilo que só os olhos glorificados poderão ver. Deus antecipou isso e deu isso ao seu filho. Ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa expressão Filho do Homem, usada para Jesus, é a única vez no Novo Testamento que alguém usa essa expressão para Jesus. Quem usa essa expressão é só Jesus para Ele mesmo, o Filho do Homem, o Filho do Homem. O que significa essa expressão? Significa que Deus vai enviar o seu Filho e Ele vai encarnar. Ele vai se fazer homem como nós, vai ser o servo sofredor de Isaías, ok? Capítulo 53, e ele vai morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus. Essa é a ideia do Filho do Homem, que vem do Antigo Testamento e se cumpre em Cristo Jesus, ok? Então ele diz, o Filho do Homem aqui, nessa expressão, os judeus entenderam perfeitamente, guardado algumas proporções, essa ideia aí da profecia do Antigo Testamento. Eles, porém, taparam os ouvidos, não queriam ouvir mais nada, nenhuma mensagem, não queriam ouvir mais nada a respeito de Cristo, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão, amarraram-no e levaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejar. Uma chuva, uma tempestade de pedras caindo sobre Estevão. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí Saulo aí, que estava ouvindo essa mensagem. Vai se tornar o apóstolo Paulo. Ele nos converte aqui. Mas aqui foi o terreno que Deus começou a usar. Foi a semente do evangelho que ouviu. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Aqui está um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele ora, meu irmão. Ele ora. Que coisa extraordinária. Ele morre, ele vive em oração, mas ele morre orando.
Irmãos, esse texto não te ensina apenas a viver, ele te ensina também a morrer. Porque todos nós passaremos pela morte. E como é que você tem que atravessar a morte? É assim, meu irmão, cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio de boas obras. Esse homem não está desesperado, confessando pecado. Não, ele morreu como viveu. É assim que nós devemos viver. Não mudou nada em sua vida. Ele não tinha uma agenda pronta ali, ou tinha que mudar coisas na vida dele para morrer, não. Do mesmo jeito que ele viveu, ele morreu. Ele não tinha nada para mudar na sua vida. Ele não tinha nada para... Não, então eu tenho que... Meu Deus, olha, eu tenho que mudar essas coisas na minha vida. Eu tenho que reatar com alguma pessoa aqui. Eu tenho que fazer uma outra coisa ali. Eu tenho que botar minha vida em ordem. Não, sua vida já estava em ordem. Ele já estava vivendo em ordem. É assim que você tem que morrer. Porque você não sabe como é que vai ser a morte. Se ela vai te pegar de surpresa, se ela vai vir repentinamente, ou se uma doença lenta, não sabemos como vamos morrer. Mas você morre do jeito que viveu. E aqui está um homem cheio do Espírito. E é assim que você tem que morrer. Cheio do Espírito. Não importa se é doente em cima de uma cama, não importa se é de uma coisa súbita que vem sobre você, não importa como Deus vai te levar. Mas que você esteja cheio do Espírito Santo, orando a Deus, orando, cheio da glória do Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um homem que se entrega a Deus, mas olha, é um homem também. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desses pecados. Tendo dito isso, adormeceu. Um homem com o coração limpo, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem amargura no coração. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. É assim que você tem que viver. Ele não estava limpando o coração lá dele e na última hora lá, eita Deus, eu não perdoei fulano, eu tenho amargurado. Não, ele viveu em amor. Ele é um homem que está unindo as pessoas na igreja. Lembra disso? Ele é o ponto da unidade na igreja. Ele é um homem cheio de amor, ele está cheio de graça, cheio de fé, cheio de poder, cheio da palavra, cheio de Cristo, cheio do Espírito, cheio de boas obras. É assim que ele viveu. E é assim que ele morreu. E é assim, meus irmãos, que nós devemos viver. E é assim que nós devemos morrer. Pastor, eu não sei como eu vou morrer. Morra assim, ó. Morra assim. Morra assim. Esse é o exemplo. Aqui está o exemplo. Esse homem morreu igual a Jesus. Jesus morreu fora da cidade, ele morreu fora da cidade. Jesus morreu orando, ele morreu orando. Jesus morreu cheio do Espírito, ele morreu cheio do Espírito. Esse homem morreu perdoando os seus assassinos. Jesus fez o mesmo. Ele morreu igualzinho a Jesus. É um modelo de vida. É um modelo de morte. Que você viva assim. E que você morra assim. Para a glória de Deus. Ponha-se em pé, meu amado irmão. Vamos orar. Que texto extraordinário.